vontades, e aí passa a ser um objeto. Né? E aí se você reproduz esse tipo de relação, né, para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, né, isso pode trazer problemas sim. Mas não seria também uma questão de, eu quero experimentar e ver tantas opções na frente que não, eu quero experimentar isso, chega no final não fica um pouco perdido? Sem não dúvida. É o excesso de opções também? Isso, é verdade. Você vê que há algum tempo atrás, não tanto tempo atrás, para escolher um celular, por exemplo, você tinha 2, 3 modelos no máximo, escolhia um outro, ok. Agora vai escolher um celular hoje em dia, você tem dezenas de modelos com dezenas de funções. Isso deixa a gente um pouco doido, um pouco perdido mesmo, né? E aí é e qual difícil. É a maneira de escolher? Será que de repente a pessoa deve pegar, anotar, assim, quem quer um relacionamento sério, de repente, né? Um jovem que queira um relacionamento sério, anotar as características que ele está procurando numa pessoa e se permitir conhecer o outro? É uma técnica, né? Pode fazer sim, pode fazer. Eu acho que tem diversas formas. Mas eu acho que o ideal disso tudo é que ele saia um pouco daquele, sabe, do olho do furacão. Afasta um pouco. E eu acho que é um momento de perceber qual é a sua vontade, o que você quer, o que você procura numa pessoa. Né? O que o outro tem que ter para te agradar? Se você vai e não passa por esse processo, acaba não sendo uma escolha, né? Verdade. Você beija 10 nem lembra do nome no dia seguinte. Né? Imagina, não lembra não nem nada. Né? É. Imagina, 10, 20, 50, como o rapaz falou, não deve nem lembrar nem da cor do cabelo. Imagina, o nome é demais. É verdade. Então, na verdade, ele tem várias, mas não tem relação com nenhuma. Não tem a questão de não ter compromisso mesmo, né? Os pais devem se preocupar com esse comportamento do jovem ou não? Eu acho que o pai tem que estar sempre atento, né? Os pais precisam estar mais presentes mesmo, porque nós passamos por uma fase onde os pais se afastaram um pouco daquela postura de poder mesmo, de acompanhar, de dar os limites. É aquela liberdade, né? O medo de dizer não pro filho, né? E o filho também, depois que faz 18 anos, fala assim, eu sou maior de idade, eu mando na minha vida. A gente sabe que a gente já passou por isso, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que precisa ter a presença mais forte, mais intensa dos pais, acompanhar um pouco o que acontece, né? E aí pensando um pouco nessa questão dessas festas, né? Tem um excesso mesmo de bebida alcoólica, às vezes de outras drogas. Precisa estar mais atento, precisa estar próximo, conversar. É importante que o pai esteja ali acompanhando, dando o direcionamento. E né? como ele deve interferir, de repente, no comportamento desse jovem? Algumas características ficam muito marcantes, né? Quando o jovem está lidando com isso de uma forma que não é muito equilibrada, não é muito saudável. E aí os pais, com um olhar atento, não é, podem ir começando a perceber alguns sinais. E aí aproximar, perguntar. Tipo, que sinais? Mas eu vou fazer o seguinte, Emilene, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta você vai dar essa dica para as mamães que estão e os papais que estão assistindo aqui o Revista. Olá, eu estou aqui para falar de duas coisas que todo mundo gosta, que é perfume e dinheiro, afinal, quem não gosta de sair por aí bem cheiroso e com muito dinheiro no bolso? E quem vai nos dar essa dica é o Enio. Enio, como é que eu faço para ganhar dinheiro com a casa? É muito simples. Você que está em casa assistindo agora, faz o seguinte, pega um papel, uma caneta, marque esse telefone e ligue agora, 0800 286 4499, 0800 286 4499. E a casa vai te dar um treinamento completo te ensinando a vender e a ganhar dinheiro assim é fácil. É muito fácil. Faz o seguinte, para ganhar até 100%, de 2 a 3 mil reais por mês, basta vender 3 perfumes ao dia. Então não perca essa chance. Marca uma visita, vamos até você. 0800 286 4499. E garanta um 2009 com muito dinheiro no bolso. Estamos de volta com o Revista. No programa de hoje nós estamos falando sobre o comportamento dos jovens nos dias atuais. Eu estou aqui batendo um papo com a psicóloga Emilene Araújo. A gente foi para o intervalo, mas ficou uma pergunta. Como os pais conseguem identificar um comportamento diferente nos seus filhos? Que eles estão com essa cultura de excesso, não é? Com uma relação que não é muito saudável com as coisas que eles experimentam, né? É importante o pai estar muito atento, né? Os pais estarem muito atentos ao dia a dia dos filhos mesmo, né? Essa questão do abuso da bebida alcoólica, né? E se o adolescente chega uma vez alcoolizado em casa, é importante conversar, sentar, mas se esse comportamento vai se repetindo, né? Já é de se estranhar, né? E perceber que tem alguma coisa que não está muito legal, né? A questão das drogas também, né? Quando o abuso começa a acontecer... As drogas são
bem complicadas, né? O álcool também é uma droga, mas eu estou falando nesse caso de drogas ilícitas, né? Normalmente o comportamento no cotidiano começa a mudar, né? E o pai que está um pouco mais atento começa a perceber, de repente, o jovem tinha um interesse em determinado esporte e aí já não tem mais muita vontade de ir, muda o grupo de amigos, né? A forma mesmo de se relacionar com os pais, com a família, vai mudando. Às vezes os sinais estão ali, né, bem claros, mas os pais não conseguem enxergar muito. Ou não querem enxergar, Ou não querem enxergar, né? Realmente acho que os pais têm um pouco de medo, né, de querer admitir que seu filho esteja indo por um caminho que não é um caminho tão certo, assim, de repente o caminho das drogas. Porque aí os pais acabam, né, numa posição de culpados, né? E como lidar com isso? Como é que os pais devem fazer quando começa a perceber esses primeiros sintomas dos seus filhos? Eu acho que o diálogo é muito importante, sempre. Mas mais do que isso, né, o exemplo é muito importante. Não adianta falar para um adolescente que ele não deve beber demais se o pai toda noite chega em casa e bebe e passa um pouco da conta, né? Não tem muito essa questão do limite com o álcool. E a mesma coisa com questão de relacionamento, né? Você né, vai dizer para o jovem que ele precisa ter um relacionamento, ser estável, a questão da sexualidade de forma saudável, né? Se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, se os pais têm um comportamento que não promíscuo, que não condiz com essa indicação que eles querem passar para os jovens, né? Então é importante equilibrar essa questão do diálogo com o exemplo, né? Os pais têm que estar atentos não só ao comportamento dos filhos, mas ao comportamento deles também, né? Isso é bem importante. Não adianta só cobrar, né? Tem que dar o exemplo também. Mas, Emilene, eu estive lá também na Micareta e bati um super papo com o Bel. Você conhece Bel? Conheço. Bel do Chiclete. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa entrevista exclusiva que eu fiz com o Bel do Chiclete com Banana. Vocês sabem que eu adoro invadir um ensaio, né? E dessa vez não é diferente, porque eu tô aqui numa micareta e vou invadir o camarim do Chiclete com Banana. Dizem que baiano é preguiçoso, mas esses caras não param, fazem um show atrás do outro. Então, para conversar com eles, só assim, né? Invadir no camarim. Vamos comigo. Bom, como eu disse anteriormente, eu invadi o camarim do Bel. Bel tá aqui ao meu lado, né, Bel? Eu comecei dizendo que todo mundo fala, tem muita gente que diz que baiano é preguiçoso, mas vocês trabalham muito. Como é que é essa história? É tudo mentira, né? Eu acho que nós conseguimos reverter essa situação. Mas o folclore é sempre muito legal, né? Essa história da rede, essa história da melancia, isso é muito legal. Essa faz parte da nossa cultura e é bom que isso permaneça. Porque só assim a gente tem um pouquinho de folga também, né? Bel, tem outra coisa também. A música baiana, assim como na literatura de Jorge Amado, tem muita coisa sensual, não é? O que é isso? O baiano já é naturalmente um povo muito sensual? É muito azeite de dendê, pimenta, o que é? Ora, eu diria que o baiano é meio que sem compromisso. Eu acho que faz dele sensualidade é isso. O baiano, quando ele faz alguma coisa, ele procura fazer bem feito, mas sem compromisso. Então daí que acho que talvez venha essa sensação de que o baiano não faz, é preguiçoso ou é lento, sabe? Talvez seja por aí. Porque nós do Chiclete com Banana, nós chegamos ao sucesso, mas sem saber que estávamos chegando ao sucesso. Nós estávamos cantando nossa canção e nós queríamos cantar nossa canção de uma forma bem feita. Acredito que o Jorge Amado tenha sido feito desse jeitinho mesmo. Aquele jeito dele de contemplador, de observador. Então, isso é muito legal. Porque quando você contempla e diz assim, eu vou escrever sobre isso sem as menores pretensões, acaba fazendo coisas boas. E nós somos desse jeito também. Acredito que várias pessoas vários baianos, não somente os baianos, mas nós estamos falando dos baianos, são desse jeito. E aí acontecem as coisas boas, essas coisas harmoniosas que saem da Bahia. Eu até brinco que eu falo que eu não posso ficar muito tempo com o baiano, que eu já começo a pegar o sotaque, já começo a falar que nem baiano. O sotaque do baiano, engraçado isso, o sotaque do baiano é uma coisa que acaba sendo tão divertida quanto o baiano, né? Tem uma coisa muito própria, que acaba não sendo jeca, mas sendo uma coisa mais legal, né? Tem gírias, né, que eu conheço algumas, como bater um baba, que é jogar bola, comer água, que é beber. Tem alguma curiosidade, assim, baiano, uma palavra do vocabulário que carioca não conhece? Olha, eu acredito que o carioca hoje conheça todos, assim, mas eu estou lhe dizendo assim, existe para as pessoas mais curiosas, existe no aeroporto alguém que desembarca, existe um dicionário baianês. Esse dicionário é pequenininho assim, mas é muito divertido. Às vezes eu compro um para vir